Deputados querem garantia do governo de que não haverá cortes nas verbas da UERJ. Cônsul e embaixador da Alemanha estiveram na Alerj para falar sobre investimentos e segurança pública. E população poderá apresentar sugestões para projetos de lei votados no plenário. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Ciência e Tecnologia vai pedir que o governo do estado envie um documento oficial garantindo que o corte de 30% nas despesas das secretarias não vai atingir a UERJ. O presidente da comissão, deputado Valdec Carneiro, afirmou que apesar de o governador ter garantido que não seriam feitos cortes na educação, há uma preocupação em preservar a área de pesquisa da universidade. O secretário de Ciência e Tecnologia afirmou publicamente que a área de Ciência e Tecnologia também estava excepcionalizada desse corte, preservada desse corte, já que as universidades e as outras instituições também trabalham com educação. Entretanto, isso não foi ainda documentado por ninguém. Então, assim, é preciso que o secretário de Ciência e Tecnologia oficie, documente, né, para que as universidades, para que os outros órgãos da área de ciência e tecnologia tenham segurança sobre a execução do orçamento sem a espada do corte linear de 30%. Entre 2016 e 2017, a UERJ já fez uma redução de 30% em seus contratos. Segundo o reitor da universidade, Rui Garcia Marques, um novo corte seria insustentável para a instituição. Rui lembrou ainda que, apesar dos salários estarem sendo pagos em dia, o não cumprimento do repasse dos duodécimos, recursos para o custeio da universidade, tem prejudicado o funcionamento da UERJ. Sobretudo em relação ao custeio da universidade, que inclui bolsas e inclui o pagamento de fornecedores, é absolutamente indispensável que nós tenhamos repasse, né? É verdade que as bolsas têm sido pagas mais ou menos junto ao pagamento dos salários. Tem acontecido, mês ou outro isso não acontece, mas tem acontecido em sua maioria. Mas o pagamento de fornecedores, apesar de ser mais frequente agora do que foi em 2016, 2017, ainda não é regular, ainda não é previsível. Durante a audiência, foram apresentadas as principais demandas do Colégio de Aplicação da UERJ. De acordo com a direção, a falta de alimentação para os estudantes, a segurança e a acessibilidade são os problemas mais urgentes a serem resolvidos. No momento em que, em 2015, em dezembro de 2015, a gente teve um desfinanciamento de toda a UERJ, quando a crise se aprofundou, todas as obras que estavam para serem realizadas foram interrompidas. E uma das obras a serem projetadas era a questão da segurança do bloco B, né? No bloco A, a gente tem, inclusive, saídas de incêndio, mas não temos acessibilidade. E nós tínhamos também o início das obras de ampliação, da construção do refeitório, da cozinha, né? E a ampliação de salas do CAP para abrigar, inclusive, as novas demandas que surgiram. Tudo isso foi interrompido em dezembro de 2015. Uma das alternativas seria mudar o CAP de endereço. O colégio sairia do Rio Comprido e passaria a funcionar em outro prédio da universidade, onde atualmente fica a Escola Municipal República Argentina. A desocupação do prédio vai ser discutida em uma nova reunião na presença dos deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia, dos representantes da UERJ e da Secretaria Municipal de Educação. A Escola Municipal Argentina já funciona há 90 anos com os nossos alunos da Prefeitura e hoje nós temos 400 alunos. Da educação infantil até o 9º ano e o ensino especial. A dificuldade é que as famílias têm aquela escola como referência e isso tem que ser feito de forma gradativa, para que isso não seja um trauma para essas crianças, para que isso não se reverta no aprendizado, na maneira como eles vão encarar a escola como um todo. O deputado Valdec Carneiro reforçou que, diante da gravidade dos problemas do CAP, algumas medidas precisam ser tomadas em caráter emergencial, já que a mudança de prédio ainda pode demorar para acontecer.
Sobre a questão da merenda, um esforço que nós já faremos, eu hoje ainda vou falar com o secretário de Educação do Estado, porque é preciso encontrar um mecanismo, já que esse recurso vem para o Estado, para a merenda escolar de escolas estaduais. O CAP-UERJ é uma escola estadual, embora vinculada ao UERJ, é uma escola estadual. Então, temos que ter um mecanismo, observado a lei, naturalmente, para garantir que parte desses recursos assegure, pelo menos, a chamada merenda fria para os estudantes do CAP-UERJ. Quanto à questão das saídas de incêndio, enfim, isso a própria administração da universidade, durante a audiência, já se pronunciou, já está envidando esforços para adotar uma solução o mais breve possível, porque é uma questão de integridade da comunidade do CAP-UERJ, e certamente, em curto prazo, essa solução terá que acontecer por um imperativo de segurança. O presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, recebeu nesta terça-feira o embaixador e o cônsul-geral da Alemanha. Eles discutiram segurança pública, crise fiscal e reforma da Previdência. O embaixador da Alemanha, Georg Witschel, quis mais detalhes da situação financeira do Rio e questionou os parlamentares sobre o trabalho que vem sendo feito para enfrentar o déficit orçamentário previsto em 8 bilhões de reais para o ano de 2019. O deputado Luiz Paulo ressaltou que diminuir a sonegação e a isenção fiscal são caminhos para aumentar a arrecadação do Estado. Felizmente, hoje, parece, porque assim foi dito aqui na Assembleia, que o secretário de Fazenda, e nós ouvimos da boca do mesmo, é muito próximo dessa concepção de fazer uma revisão profunda dos benefícios fiscais, escoimar, cortar aqueles que são totalmente desnecessários, fazer um combate muito forte à sonegação, para depois pensar numa modulação da carga tributária. Eu acho que nessa área há uma perspectiva positiva. Segurança pública também foi um tema bastante debatido durante a reunião. O embaixador perguntou sobre a intervenção federal no Estado, além da separação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil em secretarias. Essa é uma casa de leis e de fiscalização. Então, qualquer chefe de Estado ou pessoa pública que chegue aqui nesta casa, a gente precisa ressaltar a questão da segurança pública. Afinal de contas, a gente tem aí uma situação limite, onde operações policiais são cada vez mais letais e a gente precisa que os órgãos internacionais também intervenham para que a gente possa ter uma segurança pública que garanta o direito à vida de todos. O assunto chamou a atenção do cônsul-geral da Alemanha no Rio, Klaus Zillikens. Temos um diálogo muito bom com o governo da cidade, do estado e com a sociedade civil também, com as empresas que trabalham aqui. Um ponto de destaque foi, a situação financeira que é delicada aqui e as perspectivas para a melhorança. Também a segurança aqui, caso Mereio Franco. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, também explicou a urgência da reforma da Previdência no país. De acordo com ele, a medida vai influenciar no Caixa do Rio Previdência, fundo que paga aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais e que ganhou fôlego no ano passado, graças ao aumento da arrecadação com os royalties do petróleo. É fundamental que a gente possa discutir e conhecer a Previdência pública nos outros países, para que a gente possa ter um modelo aqui, porque nós vamos agora entrar no Congresso, a partir seguramente de abril para maio, a discussão da reforma da Previdência, não só do regime geral, mas também dos militares e dos funcionários federais, porque a gente tem um déficit colossal. E o Brasil não cresce se não fizer essa reforma. O maior problema do Estado é o fundo de Previdência. Nós temos em torno de 250 mil aposentados e pensionistas para 198 mil contribuintes. Então, temos um desequilíbrio importante e é fundamental que a gente possa discutir e buscar uma solução para o futuro. Para o embaixador alemão, a relação entre o país e o Rio de Janeiro é satisfatória e conhecer o funcionamento do governo estadual contribui para a atração de investimentos e instalação de indústrias internacionais. Temos laços muito estreitos. Temos a esperança que, com a melhora da economia, nossas companhias vão investir mais. Falamos sobre a situação orçamentária, falamos sobre a segurança, falamos sobre muitos aspectos, desigualdade, sistema de formatura, etc. Então foi uma conversa muito útil, muito informativa, muito aberta também. Acho que foi um sucesso.
O deputado Rodrigo Bacelar foi eleito presidente da Comissão de Normas Internas da Alerj. O parlamentar falou sobre a expectativa de debater mudanças no regimento interno da casa. Eu estou bem amparado aqui pelos colegas, são colegas que já conhecem bem o regimento, estão aqui há mais tempo que eu, e acho que eu, com o meu humilde preparo jurídico, sou advogado, essa é a minha profissão, acho que a gente só tem a contribuir aqui na comissão, a gente está bem preparado para enfrentar esse desafio, porque eu acho que o regimento merece sim essa atualização, isso tudo que a sociedade propõe de mudança para esse momento atual da política. Um projeto do deputado André Siciliano e do ex-deputado Anderson Nogueira pode ampliar a participação dos cidadãos do Estado na apresentação de projetos de lei. Acompanhe agora as propostas discutidas no plenário nesta terça-feira. Nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira, que autoriza o governo do Estado a criar o programa Horta na Escola. O objetivo é melhorar a educação, alimentar e proporcionar o contato dos alunos com a terra e as plantas, além de valorizar a produção de alimentos sem agrotóxicos. O texto segue para a sanção ou veto do governador. Já o ex-deputado Dica quer que o governo instale unidades profissionalizantes nos complexos prisionais masculinos e femininos do Estado. A proposta aprovada segue para análise do governador. E o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, quer criar o programa Legislaqui. A ideia é permitir e estimular a participação popular nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e representação através do site da Alerj. As propostas que tiverem apoio de mais de 12 mil cidadãos em 4 meses serão recebidas pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas e incluídas no sistema da Casa para que possam ser discutidas e votadas. O texto foi aprovado. Instalações desportivas com alojamentos permanentes ou provisórios podem ter que contar com laudo de vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros, habite-se das prefeituras e de brigadistas. A regra vale para as categorias de base e profissionais de entidades esportivas, formadoras de jogadores de futebol e atletas de outras modalidades. A brigada deverá ser formada por funcionários voluntários, previamente treinados e organizados, seguindo as normas da ABNT. As instalações terão prazo de 30 dias para se adequarem às regras ou deverão permanecer fechadas até a regularização. A matéria do deputado Carlos Macedo foi aprovada e segue para análise do governador. E o deputado Márcio Pacheco quer criar a notificação compulsória da violência contra o idoso. A notificação deverá ser feita pelos estabelecimentos de saúde públicos ou particulares que atenderem a vítimas de violência ou maus-tratos. O projeto foi aprovado e pode virar lei. E o Rio de Janeiro pode ter uma semana dedicada ao combate e à prevenção do câncer de cólon e de reto e deve ser realizada na primeira semana de março. O projeto do ex-deputado Farid Abrão foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O governo pode ser autorizado a incluir as pessoas com deficiência psicossocial nos programas de qualificação profissional. A ideia é preparar essas pessoas para o ingresso no mercado de trabalho. O projeto do deputado Luiz Paulo foi aprovado em segunda discussão e pode se tornar lei. Você tem um distúrbio psíquico, possivelmente você pode se tornar um dependente químico, você pode ter uma depressão profunda, você pode ter diversos comportamentos que te segrega da sociedade. E aí, se te segrega da sociedade, até por questões de renda, passou a ser um problema psicossocial. Então, é para que essas pessoas possam ser reintegradas na sociedade. E, com isso, você seguramente diminui não só a população de ruas, mas também o número daquelas pessoas que muitas vezes perambulam, às vezes até tendo família, a ermo pela cidade, mesmo tendo ponto de referência para ficar, porque estão totalmente desestruturadas. O Estado pode ter um cadastro de informações sobre violência contra crianças e adolescentes. O objetivo é promover estudos e propor ações para combater o problema. A matéria do ex-deputado Átila Nunes recebeu 3 emendas e retornou às comissões.
Os parlamentares também discutiram o projeto de resolução que altera o regimento da Alerj nos artigos que tratam da posse dos eleitos e a convocação dos suplentes. A mudança prevê a convocação em caso de afastamento por decisão judicial após 60 dias corridos da data de posse do titular que não tenha comparecido, após 30 dias de licença sem remuneração, por suspensão temporária do mandato de acordo com o Código de Ética e por suspensão em função de incapacidade civil absoluta. Entre outras medidas, está prevista a suspensão do pagamento dos salários dos deputados afastados pela Justiça. Eles também não poderão fazer nomeações de funcionários para os gabinetes. Caso os deputados presos sejam inocentados no decorrer do mandato, eles poderão assumir o cargo. Em caso de condenação definitiva, o regimento já prevê a perda do mandato. A proposta dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e enfermeira Rejane passou pelo primeiro dia da segunda discussão para o recebimento de emendas. Nesta terça-feira, o deputado Luiz Paulo apresentou emendas ao projeto de resolução para que os parlamentares presos percam o mandato em caso de falta de 1/3 das sessões ordinárias do ano legislativo. Estudando a fundo a Constituição Federal e a Constituição Estadual, eu verifico que seria um projeto inconstitucional, porque essa questão está decidida pela Constituição. Porque a Constituição Federal, nos seus artigos 55 e 56, replicados na Constituição do Estado, diz que o parlamentar perde o mandato se faltar a 1/3 das sessões ordinárias em uma sessão legislativa. Sessão legislativa é um período de um ano que vai de 1º de fevereiro a 31 de janeiro do ano seguinte. Se a gente fizer essas contas e calcular 1/3 disso, dá 120 dias. Então não há mais o que discutir. Se o parlamentar faltar 120 dias corridos ou alternados, descontados os 2 meses de recesso, ele perde o mandato e o suplente assume como titular. Outra proposta de alteração do regimento interno da Alerj prevê a criação da Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Animais. O texto dos ex-deputados Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechuan, Fatinha e da deputada Marta Rocha passou pelo primeiro dia da segunda discussão para o recebimento de emendas. Os oficiais de registro civil podem ser obrigados a enviar mensalmente aos núcleos da Defensoria e do Ministério Público uma relação por escrito dos registros de nascimento que não tenham identificação da paternidade. Os oficiais também deverão informar às mães o direito de indicar o nome do suposto pai e a possibilidade de ingressar com uma ação de investigação de paternidade. O projeto do ex-deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. Já o ex-deputado Vaguinho quer tornar obrigatória a impressão em braille nas carteiras de identidade das pessoas com deficiência visual. A proposta recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Pessoas que tenham sido vítimas de acidentes de trânsito podem receber atendimento médico, psicológico, jurídico, pedagógico e assistencial dos órgãos públicos. O Estado também terá que fazer convênios com o IML, o Detran e o consórcio líder de seguradoras do DPVAT para aprimorar o atendimento às vítimas de acidentes. O projeto recebeu 10 emendas e retornou às comissões. Empresas concessionárias e permissionárias do transporte coletivo urbano podem ser obrigadas a instalar banheiros químicos nos pontos terminais das linhas para atender a despachantes, motoristas e cobradores. A proposta do ex-deputado Paulo Ramos foi aprovada. Estabelecimentos públicos e particulares do Estado que tiverem estacionamentos pagos ou gratuitos para 10 ou mais veículos poderão instalar bicicletários para uso de quem precisa acessar os serviços ou o espaço. A matéria da ex-deputada Ana Paula Rechuan foi aprovada em primeira discussão. Unidades públicas e privadas de saúde serão obrigadas a encaminhar à delegacia policial da região os projéteis e outros objetos perfurantes extraídos de vítimas de ato violento para servirem de base nos procedimentos investigatórios.
O texto da deputada Marta Rocha foi aprovado e precisa voltar ao plenário para mais uma votação. Porque a história do projétil vai se refletir na motivação e na trajetória do crime praticado. Então, com isso, nós queremos que o hospital, a unidade de saúde, e com certeza esse projeto será regulamentado, encaminhe esse projétil para a delegacia e, junto com esse projétil, que encaminhe também os dados da vítima, de onde foi retirado aquele projétil e o seu boletim de atendimento médico. Porque em delegacia, muitas vezes, a gente percebe que aquela vítima que chegou ao hospital com ferimento de arma de fogo, dizendo que foi uma bala perdida, muitas vezes ela foi autora de, por exemplo, uma tentativa de roubo de veículo. Então, saber desde cedo os dados dessa vítima, com certeza, vai também ajudar na elucidação dos crimes. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.